Alô, rapaziada da Aventura aqui na área. Gente, as pessoas muito perguntam sobre minha carreira, então resolvi desenhar a minha carreira em 5 minutos. Espero que vocês gostem. E vai desculpando aí porque meus desenhos tá muito feio. Vamos lá. Precisamente há 15 anos atrás começava minha carreira na música. Eu queria ser guitarrista, mas meu irmão já tocava guitarra, então eu falei, eu vou ser baixista para tocar em uma banda de rock and roll, porque eu achava que iria impressionar as gatinhas. Mas no final das contas eu fiquei sem gatinha e cada vez ia ficando mais feio. Naquela época tava surgindo um estilo chamado pagode baiano, onde eu fui chamado para tocar em uma banda de axé da cidade. Lembro que eu até saía escondido para ensaiar, porque senão meus amigos iriam pirar. Nessa época foi quando eu fiz meu primeiro show e na época não se falava em cachê, era tudo por amor. Aos 18 entrei numa banda de pagode e foi quando eu recebi meu primeiro cachê. Na época equivalia a mais ou menos uns R$50 e eu acabei gastando tudo de sorvete de mangaba. Resultado, fiquei uma semana de cama gripado. Um ano depois estourava uma banda de pagode baiano chamada Harmonia do Samba, onde eu larguei o contrabaixo e resolvi ser cantor, porque eu queria ser o Xande do Harmonia do Samba. Aliás, eu já estava convencido de que eu era o Xande do Harmonia do Samba, tanto que eu andava pra cima e pra baixo o tempo todo com a calça boca de sino, e olha que naquela época eu pesava 50 quilos. Em 2000 me mudei pra Madre Deus, e de lá pra cá eu toquei em todas as bandas da cidade, até consegui entrar como vocalista em uma banda de pagode. Era tudo que eu queria, eu ficava dançando na rua, no supermercado, velório, onde tivesse, eu dançava. Até que, pelos meados de 2002, surgiu uma banda onde se tocava uma espécie de bolero acelerado. O nome dessa banda era Asas Livres, onde o cantor tinha 13 anos e ficava o tempo todo falando arrocha, arrocha, arrocha. Esse garoto hoje é conhecido como Pablo, foi ele que transformou isso em uma febre. E era só o que se ouvia em todo lugar. Depois foram surgindo os primeiros ídolos, né? A Nara Costa, o Latitude 10, o Silvano Salles, o Márcio Moreno, Marcinho da Bahia. Então foi aí que eu recebi o convite do diretor da rádio de Madre Deus para poder tocar teclado em um grupo de seresta, porque o arrocha antigamente era conhecido como seresta. E esse grupo chamava-se Novo Tom. Como meu pai tinha um estúdio na época e eu fazia programação de teclado, certo dia ele me pediu para montar um ritmo para um cigano que iria gravar. O ritmo ficou tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu acabei modificando ele, colocando os ingredientes de axé e pagode e acabei gravando o primeiro CD do Novo Tom. Ah, sim, o nome do cigano que gravou foi Tairone Cigano. O primeiro CD foi o maior sucesso. Ai, cavalo! Naquela época, eu como fã de pagode, eu passei a compor músicas animadas pro arrocha, já que só existia arrocha romântico. Como a banda tava conversando e não tinha estrutura para pôr dançarinas, eu resolvi coreografar as músicas e dançar pagode em cima daquele ritmo que eu tinha inventado. Aí o Novo Tom estourou e se transformou em uma das febres daquela época. Em 2004, no auge do arrocha, surgiu um evento chamado Reino do Arrocha no Parque Exposições, onde reuniu mais de 100 mil pessoas com todas as bandas de arrocha do momento. Foi onde a gente tocou a primeira vez a swingueira com arrocha e foi aí que surgiu a forma primitiva da arrochadeira. O Novo Tom, eu queria sempre fazer o ritmo parecer uma espécie de pagode eletrônico. Só que o empresário queria que eu puxasse para o lado sertanejo, já que o outro vocalista cantava estilo Zezé de Camargo e Luciano. Então foi quando eu tive a ideia de criar uma arrocha com percussão, onde eu não cantava nessa banda, eu apenas dirigia, e foi aí que surgiu a banda Um Toque Novo. Como eu criei o ritmo, e logicamente eu iria criar todas as músicas para esse ritmo, foi quando eu compus uma música que virou febre chamada Piririm Pum Pum. E em seguida veio os Ninjas do Arrocha, Vai na Fuleiragem, muitas outras músicas que você já deve ter ouvido em algum lugar e nem sabe que é minha. E naquela época eu já estava despontando no mercado a banda Trio da Ruana e Quarto de Pregada, onde ajudaram a moldar esse estilo. Depois de um tempo eu acabei sendo demitido do Novo Tom por empresariar e dirigir Um Toque Novo. Foi quando eu montei Um Tom a Mais. Nós, na época, não tínhamos contato, não tínhamos divulgação, não tinha nada. Quebrado. No fim de 2007 fui procurado por um empresário para montar uma banda de arrochadeira com o intuito de vender CDs lá em São Paulo. Eu acabei aceitando a proposta, mas com a condição de que viesse todo mundo da minha atual banda para esse novo projeto. Em um dia eu criei os ritmos e em 5 dias o CD já estava pronto. Foi quando gravamos uma versão da música do Akon. Lançamos a música na internet e em uma semana a música já estava despontando nas primeiras colocações de todas as rádios baianas. E assim surgiu o Bonde do Maluco. Em 6 anos lançamos 9 CDs, 2 DVDs, mas a banda já não estava tocando como deveria tocar, então resolvi não renovar meu contrato para fazer uma nova carreira. E esse foi o fim da minha história com o Bonde do Maluco. Em 2012 eu montei um projeto chamado Esse é o Bonde, onde rolou uma treta animal com o dono do Bonde do Maluco por ele achar que o nome parecia igual. Então eu tive que usar meu nome para não ter mais esse tipo de problema. Como os meninos já vinham comigo, foi aí que surgiu o Dan Ventura e Os Meninos. De lá para cá lançamos 2 CDs, um DVD.
E no último CD conseguimos atingir a marca de 120 mil downloads em apenas um dos links, onde daí gerou um programa nacional, mais de 2 milhões de acessos no site Palco MP3 e dobrando cada vez mais os números de fãs. Agora só depende de vocês para eu continuar a desenhar. Por enquanto é só. Queria dar um beijo para todo mundo, meus besouros e borboleta. Um beijo do tio. Beijo, fui.